Olá, estudantes! Olha eu aqui de novo, junto com vocês. Afinal, vocês acham que só iriam me ver na primeira unidade dessa disciplina? Então, vamos lá. Hoje vamos para a segunda unidade de edição de imagens e ilustração vetorial. Com qual unidade? Utilizar ferramentas para edição de imagens para a web. Professora, o que a gente vai ver nessa unidade? Bom, a gente vai conhecer a ferramenta que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar duas ferramentas nessa disciplina. A primeira, que é a que a gente vai ver agora para edição de imagens, a gente chama de GIMP. Vocês vão conhecer ele com bastante calma, com bastante carinho no e-book. Aqui a gente vai ver mais a parte prática. Mas a ideia é que você leia, acompanhe junto aqui comigo tudo que a gente está falando, né? Porque vocês sabem, vocês acham que aquele livro, aquele e-book enorme, eu acabei aqui apenas em 4 aulas? Claro que não. O conhecimento lá é muito mais abrangente. E aí, vamos lá para essa unidade. E aí, nessa unidade, a gente vai ver, como eu estava dizendo, o que é o GIMP, a interface do GIMP. O que é a interface? Vocês vão ver, tenham calma. E por último, camadas, o conceito de camadas. O bom é que eu não vou ensinar sobre o conceito de camadas para o GIMP. Vocês vão compreender como funciona uma camada para a vida. Então, independente do software que você estiver utilizando, se ele trabalhar com camadas, você vai se lembrar de mim, dessa aula, da minha explicação e vai utilizar de uma forma muito tranquila. Ok, e no GIMP, vamos iniciar falando sobre essa ferramenta. O GIMP é um software de edição e manipulação de imagens, criado em 1995 como um projeto pessoal por Spencer e por Peter, ou Peter, né? O GIMP, e aí a gente tem um acrônimo dele, ele primeiro é um software que é gratuito, assim como as atualizações também são gratuitas. Ele possui uma versão que é portátil e uma versão para celular. Aí você vai dizer, como assim, professora? Você pode utilizar ele também no pendrive, assim como no celular. E acima de tudo, ele é multiplataforma. Vocês sabem o que é multiplataforma? Não sabem? Tá bom, eu vou explicar. Isso significa que ele é tanto para o sistema operacional Windows, Linux, na verdade, originalmente ele vem do Linux, Mac e dentre outros. Continuando, a gente conheceu só um pouquinho, afinal, para conhecer muito mais, vocês vão ler o e-book, a gente vai agora entender um pouco sobre a interface do GIMP. E olhando aí na tela, vocês vão conhecer um pouquinho essa interface. Ele está subdividido em 4, ok? A gente tem o primeiro, que é essa camada de cima, e aí ele é o quê? É o menu textual, ok? No segundo, a gente tem as ferramentas, que são as ferramentas principais do quê? Do GIMP, que a gente está vendo aqui que, por exemplo, essa que está selecionada, ela é a ferramenta de preenchimento, ou seja, é com ela que a gente coloca a cor. Logo abaixo, a gente tem outro menu, né? Calma. Logo abaixo, a gente tem outro menu. E esse menu, que é o menu número 3, ele vai sempre estar mudando de acordo com a ferramenta que está selecionada. Por exemplo, a ferramenta na barra de ferramentas que está sendo selecionada é a ferramenta de preenchimento. Isso significa que o 3, que é o menu que está embaixo, ele vai ter todas as opções para a ferramenta, certo? A gente já compreendeu como funciona o lado da esquerda. Agora a gente vai para o lado da direita, aonde ficam os submenus. Em cima, a gente pode ver que tem o quê? Os pincéis, as texturas e o degradê. E logo abaixo vai ser onde vão estar as camadas, os canais e os vetores. Dessa forma, você vai ser o quê? Situado. Quando você estiver no GIMP, isso aqui vai estar na sua frente. Em cima, menu textual. Na parte de cima, logo à esquerda, a gente vai ter as ferramentas, a barra de ferramenta, que são as ferramentas
principais do GIMP. Logo abaixo dele, dependendo da ferramenta que você vai estar selecionando, vai ter o menu que vai estar de acordo, ou seja, é o menu dessa ferramenta. Do lado direito, a gente vai ter os pincéis, as texturas e o degradê, e logo abaixo, as camadas que a gente vai ver com calma. Até aí, tudo bem? Vocês conseguiram entender? Ótimo. Então, agora a gente vai para camadas. Camadas é um conceito muito importante. Você vai dizer assim, por que, professora? Vamos dizer assim, camadas é algo que você vê as pessoas falando e é difícil de você ver as pessoas explicando. E é um conceito muito interessante porque ele foi baseado, focado na questão da animação feita na Disney. Ela era feita dessa forma mesmo como vocês veem aí no vídeo, né? Então a gente está vendo aí várias camadas e todas essas camadas, que são chamadas de layers, vai resultar na imagem que a gente está vendo à direita. E aí é como você normalmente vai visualizar, né? Como está sendo dito. Imagina a imagem como uma pilha de transparências, que é assim que acontece na terminologia do GIMP. Cada transparência individual é chamada de uma camada ou de layer, né? Que aí tem a ver com português ou com inglês. Ou seja, a primeira camada, que é a de baixo, a gente tem o quê? Uma figura. Na segunda, a gente já tem outra, né? Na terceira, a gente vai ter o quê? Um texto, outra imagem e, por último, um texto. Essa é a ideia que a gente vai ver nessa perspectiva. Quando a gente vê ela de frente, ou seja, o resultado disso tudo, a gente vai ver a imagem da direita, que é realmente essas imagens. Começam a perceber como funciona na teoria a camada, ou seja, na terminologia do GIMP, cada transparência individual ela vai ser chamada de camada. Por que eu estou repetindo isso? Para que você se lembre, né? Cada transparência, que é o que a gente viu, lembra lá atrás, que eu disse, vocês vão ver no futuro, quando eu falei na unidade 1, o que é transparência e por que ela é importante, pronto, vocês estão vendo agora. Continuando, né? A gente vai ver aí na tela agora como é o GIMP, junto com a imagem, que inclusive vai ser o projeto de vocês, e aí vocês podem ver todos os menus que a gente conversou. Aí você vai dizer, como assim, professora? A gente tem em cima o menu textual, a gente tem nossa esquerda, o quê? A barra de ferramentas, no centro a gente tem o nosso projeto, logo à direita a gente tem os submenus e embaixo na direita, isso tudo que você está vendo aí são as camadas. E todas essas camadas, elas compõem essa imagem que vocês estão vendo. Começa a perceber? Então, assim, junto aqui comigo, a gente agora conseguiu conhecer o GIMP na teoria, a gente conheceu a interface do GIMP e aprendeu sobre camadas. Aí você vai dizer, certo, professora, a gente aprendeu na teoria. E como vai ser isso na prática? Vai ser o que você vai ver agora. Você vai conhecer na prática como funciona as camadas. A gente vai criar um novo projeto, você vai aprender a colocar as dimensões do projeto e entender, né, como você replica, como você cria. Então vamos lá, vamos para a nossa prática. Bom, então agora vamos entender na prática o que é uma camada, aprender como criar, como duplicar. E para a gente fazer isso, a gente vai, então, criar um novo projeto. E aí a gente vem em arquivo e em nova. E aí aparece a nossa caixa de diálogo. A nossa preocupação vai ser as dimensões desse novo projeto. Vai ser 1080 por 1080. Configurado isso, é só clicar em OK. E é criado o nosso novo projeto e automaticamente é criada já uma camada, a qual vai ter o nome de fundo, que representa o nosso plano de fundo, né? E aqui é onde fica a nossa caixa de diálogo das camadas.
na nossa caixa principal. Então, a gente agora vai aprender a criar a nossa camada aqui em criar nova camada, ou a gente vai aqui em cima, no menu textual, em camadas, nova camada. Mas eu quero que vocês se habituem à caixa de diálogo, então a gente vai fazer isso aqui mesmo, em criar uma nova camada. Vamos ficar atentos às propriedades principais que a gente vai utilizar. A gente vai dar o nome da camada, que aqui já está, que é a camada 01. Ficar também nas dimensões que vão ser as mesmas do projeto, que é 1080 por 1080, tanto a largura como a altura. E preencher com, a gente tem 5 opções, e a gente sempre vai deixar em transparência, porque a gente trabalha com a transparência, mas aqui tem a cor de fundo, de frente, o branco, a textura, mas vou deixar em transparência. Feito isso, ok. Foi criada a nossa nova camada, tá aqui, camada 01. E aí a gente vai testar colocando a nossa ferramenta de seleção retangular, criando um retângulo. E eu vou colorir ela. Vamos escolher aqui uma cor, pronto, o azul. Vamos usar novamente a ferramenta. E aqui eu quero que vocês deem uma olhada, né? Ele utiliza, ela tem tanto a retangular como a elíptica. E a gente vai usar a elíptica. Deixa eu configurar aqui, que veio de novo a retangular. Opa! Seleção elíptica. Vamos lá. E vamos fazer aqui o nosso círculo. E como eu fiz com o retângulo, a gente vai preencher ele com alguma cor. E vou colocar o vermelho mesmo. Clique em OK, preenche com o vermelho. E a gente já tem, né, a nossa camada. E para ficar diferente, eu vou colocar esse verdinho aqui. Então, a gente tem 3 cores com essas estruturas que a gente utilizou para fazer a nossa camada que acaba de ser criada, que é a camada 01. Então, vamos criar mais uma camada. Como essa é a nossa segunda camada, eu vou chamar ela de camada 02. E as outras duas propriedades que eu já falei com você, que são as dimensões, a largura, a altura, preencher sempre com transparência. Lembra sempre de deixar visível e é só clicar em OK. E aqui eu vou colocar mais uma seleção retangular. Feito isso, eu vou preencher ela. Deixa eu ver uma cor. Isso, o amarelo. Vamos preencher com a cor amarela. Então, perceba, né? A gente tem desenhos diferentes em camadas diferentes. Essa barra aqui, ela é para deixar visível ou não o conteúdo que tem nessa camada. Por exemplo, se eu tirar ela, olha, desaparece o que foi feito em uma, como desaparece o que foi feito na outra, que nesse caso aqui é o retângulo amarelo. Agora a gente vai aprender como duplicar uma camada. Aqui, né, nessa caixa de diálogos, a gente tem tanto ali como lá em cima no menu textual, como você vê aqui, duplicar a camada. Todos os dois, eles vão fazer o processo de duplicar a camada, mas a gente vai se centrar aqui e criar aqui, e como você pode perceber, realmente a camada ela foi duplicada, foi feita uma cópia. Eu vou aqui só alterar esse nome para camada 03, já que essa é a nossa terceira camada. Bom, a gente tem o nosso fundo e agora a gente tem 3 camadas. Pode perceber, né? A gente não vai ver nada alterado, só se tirar as duas. E é isso.
Agora a gente vai aprender a excluir a nossa camada, já que a gente tem uma sobrando. Na caixa de seleção, a gente tem essa opção aqui de remover, e a gente também pode ir como outro, em camadas, e remover. Então, a gente sempre vai ter no menu textual a camada e a caixa de diálogos camadas. A gente seleciona ela, só clicar em remover esta camada e a camada vai ser removida. Bom, a gente já aprendeu a criar, a duplicar e a excluir uma camada. Você pode também depois explorar com calma todos eles, ver e conhecer cada um com calma, né? Como criar um novo grupo de camadas, onde você pode alterar a posição da camada nessa pilha de camadas. Por exemplo, se eu pegar a camada número 2, eu alterei ela, a ordem dela, e depois coloquei ela para cima novamente. Quando você tem uma pilha, isso funciona bem melhor. E a gente vai conhecendo todos os outros, a máscara, a combinação. Leiam com calma. Bom, a nossa aula foi realmente sobre isso. Espero que vocês tenham aprendido. E no mais, até a próxima. Bom, agora que a gente já viu tudo que a gente podia ver, como assim, professora, a gente aprendeu tanto a teoria como a prática, a ideia agora é você ir ouvir o podcast. O podcast está muito bom. A gente vai estar falando não só sobre o GIMP, mas sobre todas as outras ferramentas e o que cada um aborda. E eu estou com um convidado muito especial do Rio Grande do Sul, que trabalha com Blender, com Krita e com games, né? Então, é muito bom a gente ver na prática tudo o que a gente está vendo aqui. Como assim na prática, professora? No mercado de trabalho, não é verdade? Então, muita gratidão por ter estado comigo agora nessa videoaula. Afinal, a gente ainda tem mais duas. E até a próxima!